Salve, salve pessoal, esse é o canal Ataque, está de volta para fazer mais um momento lamentação de 2024, porque se tu é gremista, como é o meu caso, tu deve concordar comigo que 2024 não tem praticamente nada para comemorar. Talvez a gente possa comemorar aí uma ou outra contratação e o Campeonato Gaúcho, mas francamente, não sei a tua opinião, a minha opinião é essa: o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Estadual não serve para porcaria nenhuma. Serve às vezes para criar crise, serve para enganar, o cara vai bem, aí tu acha que é bom de bola, aí joga um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, tu vê que o cara não joga porra nenhuma. Então, para mim, Campeonato Gaúcho não serve para nada. Única coisa, talvez, é para tirar uma casquinha do outro time que não ganha, né? Só que no caso do Grêmio, o Grêmio só tem isso nos últimos tempos. O Gauchão pelo menos tem isso, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre o Renato Gaúcho, que até então, né, inclusive ainda continua sendo visto como um dos treinadores no Brasil que melhor administra o vestiário, melhor administra o estado do vestiário, o estado do anímico dos jogadores, o bom humor dos caras. É um cara que é parceiro, que é boleiro, que é um cara que os jogadores gostam de estar, mas ultimamente já não é mais consenso, já não é mais unanimidade, até porque as entrevistas do Renato já começam a dar sinais de que ele já está de saco cheio. Mas, além de estar de saco cheio, ele começa a colocar a culpa das derrotas. Antes ele colocava na saudade de casa, na saudade do cachorro, na saudade da mulher, na saudade dos filhos. Eu entendo que ficar longe da família não é bom, mas o jogador de futebol também tem que compreender que a carreira deles é curta. Eles ganham uma bolada para jogar no Grêmio, então um pouco de ônus tem que ter também. E agora a grande desculpa do Renato para que o Grêmio não tenha desempenho é que os jogadores estão errando nas finalizações, erros individuais e por aí vai. E eu tenho certeza que isso não está fazendo bem para o próprio Renato, para a própria moral que ele teria que ter com os jogadores. Dito isso, o Renato provavelmente não vai ficar no ano que vem, conforme a gente tem falado amplamente aqui, mas junto com ele também uma longuíssima barca de jogadores deve sair. Jogadores, alguns que são titulares do Grêmio, alguns que são importantes no Grêmio e outros que jogam com frequência. E não podemos esquecer, e esse é o ponto do vídeo, que o Grêmio ainda disputa, ainda joga com a calculadora na mão para não cair esse ano. Aí a pergunta que eu faço: com esse clima de fim de festa, com esse clima de fim de casamento aí, será que esses jogadores que estão no Grêmio e que sabem que não vão ficar, e que sabem que provavelmente não vão estar aqui em 2025, eles estão preocupados em: será que o Grêmio cai ou não cai? Será que para eles não é mais um ano, mais um contrato que eles estão terminando e daqui a pouco eu estou num outro time e foda-se o Grêmio? Vamos falar o português? A gente não sabe, mas, por exemplo, vou citar alguns jogadores aqui que não devem ficar. Diego Costa não deve ficar, Soteldo não deve ficar, Reinaldo não deve ficar, Rodrigo Caio não deve ficar, Duqueiroz não vai ficar também. Outros também que talvez menos renomados aí não vão ficar. Então, se tu for começar a pensar, o Grêmio tá cheio de jogadores que não vão ficar. E desses todos aí, eu acho que eu tiro só o Diego Costa do que eu vou falar. São jogadores que não estão muito preocupados não estariam muito preocupados com a situação do Grêmio caso eles saíssem, né? Ou tu acha que o Soteldo, esse ciscador, que para mim é um jogador que não faz sentido o Grêmio ter um jogador como o Soteldo pelo preço, pela importância que ele tem dentro do grupo, pela importância que dão a ele dentro do grupo, né? Tu acha que o Soteldo ele vai correr à morte, vai, como dizem, né, sujar o calção, se esforçar o suficiente para tentar evitar uma queda do Grêmio? Difícil, né? Reinaldo, mesma coisa, jogador que não tem, parece brio, não tem raça, não tem identificação com o Grêmio. Rodrigo Caio, que é um jogador que veio para tentar ser ajudado, mas ele tem uma situação, né, acaba que a situação clínica dele não permite. O Duqueiroz, que Deus o tenha, né, que não vai ficar o ano que vem aqui no Grêmio. É muito jogador no vestiário que não tem mais compromisso nenhum, na minha opinião. Tu pode discordar, mas esse canal é meu e eu abri um canal para dar a minha opinião. Então, se a tua opinião é diferente, bota nos comentários aí ou faz um canal. Mas eu acho que o Grêmio tem muito jogador que não tá nem aí pro pastel. Isso é preocupante, porque o Grêmio precisa pontuar, o Grêmio precisa estar na primeira divisão, o Grêmio precisa, pelo menos desses 8 jogos que faltam,
Eu diria que vencer 4. Tem que vencer. É um desempenho muito acima do que o Grêmio vem tendo. Vocês sabem disso, a matemática diz isso. Além disso, os últimos jogos com o Renato são desastrosos, são catastróficos. As últimas vitórias do Grêmio foram sem o Renato treinando. Foram com os auxiliares dele treinando. É claro que o Renato dava um pitaco, mas o Renato não consegue mais vencer ele estando na beira do campo. Então isso é muito preocupante, porque daqui a pouco a solução é tirar esses jogadores do time, fazer com que eles não joguem e botar em campo jogadores que têm que mostrar alguma coisa para ficar no Grêmio, e sabendo que vão ficar no Grêmio não vão querer jogar uma Série B. Então o Grêmio precisa, e é uma lição já pro ano que vem, precisa de jogadores que tenham fome de vitória, que joguem como se fosse pelo um prato de comida, que tenham ambição. Esses jogadores que eu citei aí, Reinaldo, do Queiroz, Soteldo, Rodrigo Caio, esse jogador não tem ambição nenhuma. E geralmente esses jogadores jogam. O do Queiroz não tá jogando. Mas, sinceramente, ter jogadores assim no elenco contamina os outros também. Você já deve ter trabalhado no teu trabalho aí com alguém que não estava nem aí pro trabalho. Isso pode ser que não tenha te influenciado. Mas outras pessoas podem se influenciar por aquele clima de oba-oba, de descompromisso, de tanto fez, tanto faz. Então isso preocupa muito. O Grêmio precisa, eu acho, que agir. O Renato precisa agir, porque o Renato, sim, mesmo não ficando, ele não quer ter na conta dele, no histórico, no currículo dele, um rebaixamento justamente no Grêmio. Então tenho certeza que o Renato é um dos maiores interessados que o Grêmio fique na primeira divisão. Porém, o Grêmio precisa agir para que isso não contamine o time dentro de campo. Porque o time já é ruim o suficiente. Agora, se for um time ruim o suficiente, tem vontade, tem interesse, tem objetivo, tem o mínimo tesão para jogar pelo Grêmio, aí então, essa é a receita perfeita para cair para a segunda divisão. Eu sei que tem outros times piores que o Grêmio, outros times matematicamente muito mais próximos do desastre da segunda divisão, da degola, mas o Grêmio é o Grêmio, né? A gente não pode duvidar do Grêmio nunca, nem pro bem e nem pro mal. Então é isso, pessoal. Esse é o recado, essa é a preocupação de um gremista quase desesperado. Mas vamos lá, vamos acreditar e vamos torcer para que o ano que vem seja bem diferente, seja um ano melhor e com jogadores com mais vontade e mais qualidade aqui no nosso tricolor. Grande abraço, falamos!